Olá pessoal, esse é um vídeo de quarta-feira, estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando a mensagem de número 10, Vida no Mundo Espiritual, aqui no nosso livro, que é o Sementes de Esperança, que tem as transcrições da mensagem 1 até a mensagem 50. O título está Viva no Mundo Espiritual, mas a gente preferiu, eu e Vânia, seguirmos aqui o título da internet, não é isso, Vânia? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente percebeu, né, que há uma divergência entre o título da live no portal e o título do livro. Mas a gente resolveu usar realmente o que está na live do portal, Vida no Mundo Espiritual, e a gente achou que tem mais a ver com o conteúdo geral do texto. Exatamente. E é uma mensagem ditada pelo orientador Natanael no dia 16 de outubro de 2020. Então, é uma mensagem que já tem 3 anos e continua muito atual. Eu vou passar um trecho da mensagem, o último trecho, e logo depois eu e Vânia, nós vamos fazer os nossos comentários sobre o trecho. A nossa função, além de orientar, de cuidar e de zelar pelos encarnados, adentra ainda nos processos de conversação com os desafetos espirituais, com os resgates de familiares, até mesmo nossos, ou do irmão a qual cuidamos, assessoramos. Imagine todos os dias a população mundial fazendo um pedido por dia. E nós sabemos que nós pedimos mais de um por dia. Sim, tudo que se pede em oração te será dado. Isso foi Jesus que nos ensinou. Então, imagine agora a quantidade de trabalho que temos. Mas trabalhar é bom, porque é o trabalho que nos faz especial. É o trabalho que nos faz aprender e crescer. É o trabalho que nos traz e nos reforça a paz. Por isso, se neste momento de sua vida você se encontra em desânimo, cansado, desmotivado ou desmotivada, é hora de você parar um pouco, respirar e saber que você veio aqui para vencer e não para empurrar com a barriga uma vez mais. Você veio aqui com um propósito claro, definido. Você venceria a ti mesmo. E é isso que nós procuramos conduzir. Mesmo que as escolhas sempre serão suas. Mas eu peço que mesmo diante dos estados mais duros de consciência que você possa estar vivendo neste momento, não te permita abraçar o sofrimento, a dor, a animosidade, a maldade como uma forma geral de manifestação. Não te permita a se tornar uma pessoa fria ou amarga. Não te permita desistir de lutar e apagar quem você é. Mas se permita, todos os dias, ao novo, invente, cante, sorria. Porque a mudança, ela se dá quando rompemos as barreiras do comodismo. É ali que começa a transformação e a mudança. Assim foi com os grandes seres luminosos que por aqui passaram. Foi dura a transição de Francisco de Assis para a condição a qual ele se tornou. Mas encarou com amor, com respeito e com serenidade.
Jesus também resignando-se a cada dia a perdoar e amar mais. A nossa tarefa é simples, é trabalhar para que o universo trabalhe a nosso favor. Tem uma máxima trazida pelos Espíritos, que é dando que se recebe. Então, precisamos compreender que neste momento temos o amor para dar, para semear. E não será outra energia, a não ser o amor que receberemos. Não te abatas, não te aflige, não fique aflito. Tenha confiança em ti e em Deus, porque tudo se resolve. Com amor, com carinho, me despeço neste momento. Que encerramento de mensagem, não é, Vânia? Muito lindo, muito lindo. E para mim, então, assim, é mais lindo ainda, né? Porque quem trabalha com espíritos, né? Em processos obsessivos, sabe muito bem o que ele fala aqui logo no início desse trecho da mensagem, né? Que é o diálogo, né? O esforço que se faz para poder trazer o espírito que está numa condição ruim, né? Para uma condição melhor. E o interessante, né? Porque ele aqui, já durante o texto, ele falava dos familiares que a gente encontra do outro lado, não necessariamente num estado melhor do que o nosso, às vezes num estado pior. Isso não quer dizer que sejamos anjos, mas como existem vários níveis, né, de evolução, vários níveis aqui como existe na Terra, aquele que é um ser um pouquinho pior e aquele que é extremamente bom, que a gente considera bom, né? Lá também é assim. Então, a gente vai correr atrás, né, de tentar ajudar os nossos familiares, aqueles que ficaram lá para trás, como o próprio livro Renúncia também traz essa conotação. E é interessante, né, a gente perceber o esforço que eles fazem, porque eles aparecem no trabalho quando a gente está conversando com aquele espírito. E na grande maioria das vezes, são aqueles familiares que estavam há muito tempo tentando trazê-lo à razão, que conseguem, né, essa vitória, né, conseguem acordá-lo para que ele se proponha a uma nova caminhada. Então o trabalho do lado de lá é intenso e é bonito, muito bonito. É bonito. A gente não tem a noção, porque aqui na vida material não funciona muito bem assim, né? Isso a gente não tem noção aqui, só mesmo do lado de lá. E ele fala, né, do desânimo, né? Para a gente não desanimar, né? Ele exorta a gente a continuar sempre, né? Não importa a situação que a gente esteja, né? Não importa o que estejamos passando, a gente está sempre amparado, a gente tem sempre os nossos amigos, a gente tem sempre, como eu falei no nosso último estudo, né, com o Dr. Humberto, que é o fundador da minha casa, falava, alguém vela por nós. Então a gente está sempre amparado, né? Então que a gente não se entregue ao desânimo. E às vezes, como eu também comentei no último estudo, às vezes trabalhar é a melhor terapia, né? Quando a gente não está bem, trabalhar pode ser a melhor terapia, porque a gente esquece momentaneamente a nossa dor, né, quando a gente vê que tem outros numa situação bem pior do que a nossa, né? E a transformação, né, que ele fala para a gente não cair no comodismo, né? Quando a gente rompe as barreiras do comodismo, a gente começa a se transformar. E ele cita, né, Francisco de Assis, Jesus, tudo que se esforçaram ao máximo para cumprir as tarefas que eles se propuseram. E confiar em nós, né? No nosso amor, na nossa luz, porque eu acho que a gente precisa confiar nisso, ainda mais no momento que a humanidade está atravessando, que é um momento bastante conflituoso, um momento em que as pessoas estão precisando muito de amor, de acolhimento, de ouvir, né, boas coisas para poder colocar a mente de uma forma um pouco mais serena,
no meio desse caos que a gente vê em todos os setores da humanidade, não é só no Brasil, a gente vê isso no mundo inteiro, né? É o planeta que está em convulsão, passando por processos necessários para atingir um novo patamar. Então a gente tem que confiar um pouquinho em nós, né? Na nossa luz, na nossa capacidade de vencer, na nossa capacidade de seguir, na nossa capacidade de lutar e sermos pessoas melhores, né? E se a gente não consegue confiar na própria luz, vamos buscar a mão de alguém que possa nos ajudar a enxergar a nossa própria luz, porque sempre vai haver, se a gente buscar, sempre vai haver alguém que nos estenda a mão no plano físico, que eu quero dizer. Porque do plano encarnado a gente sempre tem mãos estendidas, desencarnado. A gente sempre tem mãos estendidas. Mas às vezes a gente precisa de uma bengalinha do lado de cá também, né? Então vamos atrás. Exatamente, a gente tem que confiar em nós mesmos, né? Como você disse. E eu acho que essa confiança vem já pegando o gancho da parte anterior, né? De que a gente encarnar e encarar o véu do esquecimento e chegar até aqui é uma tarefa árdua, né? Agora aqui na terceira parte ele colocou a nossa principal meta para essa tarefa árdua, que é vencer a nós mesmos. Sim. Olha a amplitude dessa tarefa que ele está dando, né? E esse vencer a nós mesmos não quer dizer vencer num sentido global. É a gente entender assim, tem certos pontos em nós que nós viemos para repensar, para transmutar, para refazer, né? Regenerar, para usar a palavra em moda agora. Então nós viemos regenerar certas coisas. E como nós vamos saber o que é que cada um de nós tem que regenerar em nós mesmos, né? Nós temos que parar de olhar para fora e começar a olhar para quem sou eu, né? Como que é as minhas características e quais eu percebo que me travam ou que me bloqueiam a evolução, né? E aí, em termos de parte prática, ele deu duas diretrizes. A primeira é trabalhar, né? Conforme Vânia reforçou, e ele fala isso várias vezes nesse trechinho da mensagem, né? Não parem, trabalhem, persistem, se ocupem, façam coisas, né? E a gente vê realmente que a ociosidade, ela é um vício, né? A gente se viciou em não se ocupar. E a segunda diretriz, que é a que vem de São Francisco, que ele diz, né? Cultive um estado mental e faça uma doação desse estado mental, né? E ele cita como um dos estados mentais mais desejáveis, vamos dizer assim, o amor, né? Então, se eu cultivo o amor, eu vou distribuir amor, e o que eu vou receber de volta? Amor. Amor, então, claro. E é uma coisa tão simples, mas parece tão difícil quando a gente está no dia a dia, né? Por exemplo, às vezes a pessoa se queixa assim, nossa, mas ninguém tem paciência comigo, né? E aí, será que se... Aí eu vou usar eu, né, como exemplo. Eu estou reclamando que ninguém tem paciência comigo. Será que no dia a dia eu estou tendo paciência com as pessoas? Será que eu chego nos locais e eu tenho paciência de esperar a minha vez? Tenho paciência de entender que às vezes o outro não está num dia bom? Tenho paciência de compreender o contexto, né? E às vezes não, às vezes eu já chego impondo as minhas necessidades. Então, aí eu chego lá distribuindo exigências, distribuindo cobrança, distribuindo mau humor, né? E o que eu vou receber de volta? Vou receber a mesma coisa. Mau humor, vou receber a pessoa também, mas o senhor também chega aqui já cobrando, ainda não chegou a sua vez, aqui não funciona assim, espera, né? Então é mais ou menos isso, né? E agora imagina isso em todos os contextos que a gente está, né? Na nossa casa, o que a gente quer receber das pessoas da casa? Será que eu distribuo isso para elas? Né? O que eu quero receber dos meus vizinhos? Eu quero receber dos meus vizinhos que eles ajudem nos meus problemas, mas eu ajudo nos problemas deles, né? O que eu espero das pessoas do meu trabalho? Eu espero que elas sejam sinceras, honestas, né? Fiéis e tudo. E será que eu distribuo isso? Então, acho que essa é uma reflexão importante dessa segunda parte, né? E como ele cita o Francisco de Assis, e ele diz, né, olha, até mesmo Francisco de Assis, para ele se encaixar, foi difícil no começo da encarnação dele, né? Então, só para citar o contexto, né, Francisco de Assis nasceu numa família de comerciantes ricos, o pai dele era muito abastado, e esperava que Francisco fosse o continuador, né, da casa
né, do brasão da Já. família, que ele continuasse com a glória da família, né? E Francisco foi um jovem confuso, que não sabia direito se situar no mundo. Começou primeiro com uma vida de boemia, né? Ficava só em divertimentos, em ociosidades. Depois ele resolveu se alistar na guerra. No meio do caminho para a guerra, ele sentiu que não era aquilo, voltou, né? Não sabia se entrava para a vida religiosa, não sabia se seguia os negócios do pai, até que ele teve uma ruptura com esse pai, né? Porque o pai insistindo que ele assumisse os negócios da família, ele pega, tira a roupa do corpo, né? Essa cena é descrita em vários livros de biografia de Francisco de Assis, e diz para o pai: olha, não quero, né, nada do senhor, o senhor está me pressionando a seguir um caminho que eu não quero, e eu vou seguir a minha vida. E aí ele passou a viver uma vida de volta de pobreza, né? Então, como foi difícil para esse espírito de elevado, né, de elevada hierarquia, mesmo na matéria e mesmo com a assistência que ele tinha, né, se encaixar naquela vida que estava sendo proposta para ele. E desse mesmo jeito, muitos de nós têm essa dificuldade, né? Aí a gente vê o véu do esquecimento, né? Ele não sabia qual era a proposta dele, né? E quantas vezes várias pessoas perguntam lá nas lives: qual é a minha missão de vida? A sua missão de vida é com você mesmo, em primeiro lugar, né? A sua autotransformação. E você vê, Francisco, sob o véu do esquecimento, teve essa dificuldade toda para achar o caminho que ele tinha que seguir. Mas quando ele achou também, não voltou atrás de jeito nenhum, né? Exatamente. Sobre Francisco, eu indico, né, a leitura de um livro recente do José Carlos de Luca, né, que é esse palestrante paulista, chama simplesmente Francisco. Não é uma biografia completa, ele escolheu fazer recortes da vida de Francisco e comentar esses recortes, né? É muito lindo esse livro, e para quem não é familiarizado com essa missão de Francisco de Assis, é muito emocionante. Eu sou suspeita para falar, porque Francisco de Assis é meu ídolo. Depois de Jesus, é claro, né? Mas eu amo Francisco de Assis de coração. Muito bem. Então, assim, a gente tem um encerra. pedacinho aqui que a gente não comentou, né? Um pequeno pedacinho pode que falar. O Natanael comentou. Se permita algo novo todos os dias, dance, cante, ria, brinque, invente, ou seja, não fica na dor, né? Entendeu? Às vezes o momento está difícil, mas arruma um jeitinho de botar alegria na sua vida, entendeu? Porque isso também é importante, né? Se você quer receber alegria, cultive a alegria e distribua para os outros, né? Que ela vai voltar para você. Exatamente. E assim, então, a gente encerra, né, esse estudo dessa mensagem que foi muito marcante no canal, né, de outubro de 2020. E a gente vai seguindo aqui, escolhendo depois as próximas mensagens. Obrigado, Vânia, pela colaboração, pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar colaborando aí nesse trabalho que eu amo de coração. Seguindo o que os mentores pediram, né? Trabalhem, né? Então, estamos trabalhando, estamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Então tá, gente, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, gente, tudo de bom, até a próxima.